Olá, meus irmãos na fé, povo de Deus. Neste final de semana, no dia 23 de maio, a Igreja Cristã celebra o dia de Pentecostes. Um dia muito especial, pois nesse dia foi enviado sobre os discípulos e sobre nós o Espírito Santo, conforme Jesus mesmo prometeu. Os textos indicados, segundo a Trienal B, para este dia de Pentecostes são o Salmo 139, versículos 1 a 12, o profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 21, e o Evangelho de João 15, 26 a 27, e o capítulo 16, a segunda parte do versículo 4 até o versículo 5. O texto que será de base para a nossa reflexão é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 21, onde lemos: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: Estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe quando vamos meditar sobre a sua santa palavra. Meus amigos, 10 dias se passaram desde que Jesus deixou os discípulos e subiu aos céus em sua ascensão. E agora os discípulos, e com eles provavelmente mais de uma centena de pessoas, estão reunidos em um mesmo lugar para comemorar a festa de Pentecostes em Jerusalém.
Então algo maravilhoso aconteceu, como o texto mesmo nos diz. Um som como de vento impetuoso, vindo do céu, encheu toda a sala onde estavam, e apareceu distribuída sobre eles língua como se fossem de fogo, sobre cada um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Neste primeiro Pentecostes, após a ressurreição de Jesus cumpriu a promessa feita sobre enviar um auxiliador. Neste primeiro Pentecostes, o Espírito Santo foi dado aos discípulos como um grande presente, a fim de serem capacitados. E de imediato eles passaram a anunciar a palavra de Deus com coragem e em diversas línguas, contemplando os ouvidos dos diversos povos que estavam ali para celebrarem a festa de Pentecostes, os quais passaram a ouvir sobre as grandezas de Deus em suas próprias línguas maternas. O texto cita 15 regiões com línguas distintas. Com este presente dado por Cristo, é que se iniciou, meus irmãos, o que chamamos hoje de igreja, que é a comunhão dos santos, o corpo de Cristo. Uma vez que o Espírito Santo é quem santifica cada um de nós e agrega membros à igreja de Cristo. Mas o Pentecostes não foi um evento isolado. Ele continua acontecendo. Nós lembramos sim deste primeiro Pentecostes da igreja. Contudo, cada um de nós teve o seu Pentecostes quando recebemos o Espírito Santo e fomos santificados com sua presença em nós e nos tornamos membros do corpo de Cristo por meio do nosso batismo. Porém, este não é um presente que parou de ser dado neste dia. Os discípulos continuaram recebendo o Espírito Santo por meio da palavra e da Santa Ceia. Assim como nós que fomos batizados e recebemos esse maravilhoso presente de Cristo, que constantemente nos alimenta, nos fortalece por meio da mesma palavra e Santa Ceia. Mas infelizmente, assim como muitos presentes que ganhamos, até ficamos contentes e quando recebemos, usamos e cuidamos deles. Mas depois de algum tempo, muitos afazeres, compromissos, outros presentes mais atrativos que o mundo nos oferece, fazem com que percamos o interesse naquele antigo presente. E por vezes acabamos deixando de lado. Meus irmãos, não é isso que muitas vezes nós fazemos com os presentes com o presente que recebemos de Deus no nosso batismo? Simplesmente não alimentamos a fé que foi criada em nossos corações. Não temos tempo para a palavra de Deus, não lemos a Bíblia, não vamos à igreja, não fortalecemos a nossa fé por meio da palavra, por meio da Santa Ceia. Quantas vezes o Espírito Santo é deixado de lado, o qual está nos convidando, nos chamando para nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, mas preferimos nutrir o nosso prazer, a nossa ganância, deixando de ir ao culto, ir ao estudo da palavra para fazermos qualquer outra coisa. Quantas vezes ficou difícil conciliar o culto, o estudo, com o compromisso mundano que surgiu. E então preferimos deixar o culto de lado, com a desculpa, já que tem culto toda semana, uma vez só faltar não vai ter problema. Meus irmãos, muito cuidado
com essas desculpas? O que acontece com o nosso corpo, quando nós não alimentamos ele de comida, de bebida? Cada vez mais vamos enfraquecendo, adoecendo, e por fim, se isso prosseguir, vamos acabar morrendo. Isso nós também podemos fazer com o Espírito Santo em nós, o que pode acabar nos levando à morte eterna, pois estamos atrapalhando a ação do Espírito Santo em nós. Por isso, meus irmãos, é necessário mantermos este presente com a graça do próprio Cristo, que nos é oferecida constantemente através da palavra e da Santa Ceia. O Espírito Santo em nós é um presente vivo, meus amigos, que nos faz louvar, confiar no Senhor, pensar, falar, agir de maneira agradável a Deus e em conformidade com a sua vontade, praticar atos que refletem nossas vidas santificadas, praticando-os onde fomos colocados para servir, espalhando assim os dons do Espírito Santo entre aqueles que estão ao nosso redor. A missão do Espírito Santo continua a mesma: apontar para Cristo e a sua obra salvífica em nosso favor, bem como guiar os cristãos no caminho da fé, nos ajudando, nos movendo a amar o nosso próximo. Por isso, o foco de nossas pregações não é as manifestações atuais do Espírito Santo, os milagres, mas sim lembrar, mostrar, ensinar aquilo que Jesus fez por cada um de nós, orientando e auxiliados pelo Espírito Santo, produzir frutos que virão ao natural, meus irmãos, pois estamos ligados a Cristo. Assim como o Evangelho de hoje nos diz, o Espírito Santo, o Auxiliador, ele vos guiará a toda a verdade. Meus amigos, que presente maravilhoso Cristo nos deu a partir daquele ímpar Pentecostes. Um presente vivo que nos dá a vida, nos move a viver conforme a vontade de Deus, nos auxilia, abre os nossos olhos, aquece os nossos corações. Glórias a Deus pelo Espírito Santo ser dado a nós por Cristo. Glórias a Deus pelo Espírito Santo nos guiar, a fim de que não nos desviemos do caminho certo que leva à salvação eterna. Glórias a Deus pelo Espírito Santo viver em nós e nos fazer viver. Vivamos o Pentecostes todos os dias de nossas vidas, na certeza de que somos sim cheios do Espírito Santo, pois somos batizados e Cristo vive em nós. Que Deus continue a nos abençoar com a oportunidade de podermos nos alimentar com a sua palavra e sacramentos, e assim fortalecer a nossa fé e deixarmos o Espírito Santo agir como um auxiliador para a nossa vida, por meio de nós. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Façamos oração. Todo-Poderoso Deus, Tu tens o Teu Filho Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, reinando soberano, assentado à Tua direita, de onde há de vir a julgar a tudo e a todos. Contudo, amado Pai, o Seu amor por nós é tão grande que, mesmo entregando o Seu Filho à morte por nós, ressuscitando-o, levantando-o aos céus
para junto de Ti, mesmo assim não nos deixou sozinhos, mas nos entregou o Auxiliador, o Espírito Santo, para nos guiar durante nossa vida aqui neste mundo. De nada somos dignos, mas mesmo assim Tu nos abençoas grandiosamente dia após dia, protegendo-nos enquanto dormimos e fazendo com que acordemos para mais um dia abençoado pelo Teu sustento. Te pedimos, pela nossa igreja, que o Espírito Santo continue a orientar e fortalecer a Tua igreja aqui neste mundo. Senhor, rogamos também que o Espírito Santo Consolador esteja com todos aqueles que sofrem com os males que possam nos atingir em nosso corpo e mente. Faças tudo conforme a Tua vontade. Em especial, Senhor, lembramos aqueles que estão internados por causa do Covid ou que sofrem por causa deste problema. Não deixes que percam a esperança. Conforte-os. Querido Pai, te pedimos pelas nossas famílias, que o Teu amor tenha reflexos em cada um de seus componentes. Não temos uma perfeição na família, mas ajude-nos a sermos o melhor possível, conforme a Tua vontade. Tudo mais te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, aquele que nos deixou o Espírito Santo, o nosso Consolador e Auxiliador, aqui neste mundo, até a Sua volta triunfante, querido Jesus. Amém. Que Deus abençoe o dia de vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem na paz do nosso Senhor.